Oséias, capítulo 6. Apenas a parte A do versículo de número 3. Eu estarei lendo e peço para a igreja repetir após eu ler esse versículo. Oséias 6, versículos 3, parte A, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Igreja? Abra agora sua Bíblia lá no outro texto, que é Daniel, capítulo de número 11, versículo 32. Apenas a parte B desse versículo, que diz assim: Oséias 11, 32b. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Igreja? Muito bem, meus irmãos. São apenas esses dois versículos, que nós vamos meditar um pouco essa noite. Vamos compartilhar alguns esclarecimentos que a palavra de Deus traz para nós. Dois assuntos poucos debatidos em nossa igreja. Pelo menos eu não me recordo de ter debatido esses assuntos de 2010 para cá, mas é muito importante nós lembrarmos alguns assuntos. E esses dois assuntos eles fazem. O primeiro deles é sobre a imanência e a transcendência de nosso Deus. E o segundo sobre os atributos, como se dividem esses atributos. Então seria muito importante, é muito importante para nós quando nós lembramos que a palavra de Deus nos diz para conhecermos e prosseguir conhecendo esse Deus. E existem alguns assuntos que muitas vezes no decorrer da nossa trajetória nós deixamos de lado. Nós esquecemos ou compartilhamos alguns contextos que fazem parte dos mesmos assuntos, mas deixamos um pouquinho de lado e o tempo vai se passando e muitas vezes a gente esquece. Se hoje eu perguntasse para a igreja o que significa a imanência de Deus, talvez parte soubesse, mas talvez parte não soubesse o que significa esse atributo de Deus, A imanência de Deus, meus queridos irmãos, é a capacidade que Deus tem de se relacionar com o seu povo. Bom lembrar que Deus, mesmo sendo, embora seja um Deus finito e eterno, um Deus perfeito, um Deus que tem poderes altíssimos, Ele tem capacidade de se relacionar tanto com o seu povo quanto com a sua criação. Nós somos apenas finitos e imperfeitos. O Senhor mantém relação com todos os seus seres. É interessante, não apenas se relaciona com seus seres, não apenas se relaciona com o homem, mas como que todos aqueles seres que criou, Ele sustenta, Ele se relaciona, Ele governa esse povo, Ele governa a toda essa humanidade. Portanto, é muito importante nós entendermos o que significa a imanência de Deus para nossas vidas, Temos um Deus infinito, um Deus eterno, um Deus justo e perfeito, um Deus grandioso. Somos pequenos e imperfeitos, mas Deus encontra uma forma de se relacionar conosco. Ele encontra uma forma de se manter conosco e de sustentar-nos segundo o seu governo. Gênesis capítulo 1, diz, o versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim: Deus sustenta não somente o seu povo, mas sustenta também as plantas e a terra. Por esse versículo diz assim: produz a terra relvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Deus é o sustentador de todas as coisas. Apesar da sua grandeza insondável, Ele sustenta
uma simples relva, uma simples planta. Ele sustenta o homem, ele sustenta, ele além de sustentar, ele governa tanto toda a criação, tanto o mar, quanto os montes, tanto as árvores, quanto os animais, tanto o homem, quanto os pequenos animais. O Salmo 104, de número 21 também, traz uma referência sobre o governo de Deus e a sustentação de Deus sobre os animais, quando ele diz assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Embora sejam animais criados que buscam, instruídos pelo próprio Deus desde a sua criação para se autossustentarem, mesmo assim eles ainda buscam de Deus o seu sustento. O Deus que certamente prepara para aqueles animais um local adequado, algo adequado, para que eles se sustentem, para que eles se mantenham, para que eles vivam, porque Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus é o sustentador do homem e dos animais e das plantas. E Mateus capítulo de número 6, versículo 21, também diz que as aves e os seres humanos são sustentados por Deus. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo nosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não sois vós, não valeis vós muito mais do que as aves? Tanto Deus sustenta as aves do campo, quanto sustenta os animais, quanto sustenta o homem, porque Deus é um Deus imanente, um Deus que criou formas de se relacionar com o homem, e ele se relaciona sustentando todas as coisas. Sendo imanente, Deus ama os seres que criou. Deus não está distante. O amor de Deus se fez com que todas as coisas viessem a existir, e esse mesmo amor de Deus faz com que elas permaneçam, subsistam. A doutrina da imanência de Deus é essencial para o cristianismo, pois se Deus não fosse imanente, nem mesmo Ele não poderia se relacionar conosco, nem mesmo realizar nossa salvação através do Verbo encarnado que habitou entre nós, o Senhor Salvador Jesus Cristo. Oséias, capítulo 6, parte A, nós lemos e dizia assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A doutrina da transcendência de Deus ensina que Deus é totalmente distinto e independente de todo o mundo. A Sagrada Escritura declaram que antes que o universo fosse formado, Deus já existia. O Salmos 90, versículo 2 diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus não depende de nada para Ele existir. Deus está além do homem, além da criação, além de todas as coisas. Deus não apenas existia antes de todas as coisas, Deus criou todas as coisas. E o primeiro versículo de Gênesis da sua palavra, o começo da sua palavra, o primeiro capítulo, o primeiro versículo da sua palavra, ele diz: no princípio criou Deus todas as coisas. Deus é transcendente também no sentido de que está infinitamente acima e além de todo o universo, inclusive acima de nós e além de nós. Isaías capítulo 55, versículos de 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os nossos caminhos nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos.
A transcendência de Deus mostra para nós que Deus é um ser muito mais superior do que a nossa mente pode imaginar. Mas Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus não quer dizer, não tem momento para parada. Não é como se conhece um livro que se lê ele 2, 3 vezes, o decora e deixa de lado. Conhecer a Deus é para a vida eterna. Conhecer a Deus é desde quando nós fomos criados, né? No decorrer dessa nossa trajetória, quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para nós conhecermos ao Senhor, para nós entendermos quem é o Senhor. Não só para conhecer, mas também, como nós falamos hoje de manhã pela escola dominical, o Senhor nos chamou também para nós podermos apresentar esse Senhor, esse senhorio que nós conhecemos. Muitas vezes nós paramos em nossas trajetórias de cristão, paramos porque já conhecemos a Deus, esquecemos de apresentá-lo, ao tempo que a palavra de Deus diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós apresentamos esse Deus, nós cumprimos também o mandamento desse Deus. O que a Bíblia nos ensina através da doutrina da imanência e a transcendência de Deus é que Deus, mesmo sendo exaltado e sublime, se relaciona com o universo que criou. Quero pedir para a igreja abrir suas Bíblias em Isaías 57:15 para a leitura desse versículo. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nós sabemos que Deus é um Deus exaltado, é um Deus que está muito além de nós. É um Deus que está muito além de toda a criação, de toda a criação que foi feita por Ele. Mas é um Deus que se comunica conosco. É um Deus que se relaciona. Nos 2 textos básicos que nós lemos para a nossa reflexão, Daniel e Oséias são colocados para a igreja um grande desafio. Como poderemos, na prática, conhecer ao Senhor? Como poderemos, na prática, conhecer o Senhor nosso Deus, do ponto de vista de sua soberania e majestade? Como poderíamos nos relacionar com esse Deus, que é um Deus soberano? Um Deus cujo poder pode estar muito além das nuvens, pode estar muito distante, mas pode estar presente aqui também. Como poderiam nós, tão pequenos, tão frágeis, diante de um Deus tão grande e tão poderoso? E uma das formas através das quais a Bíblia nos revela o ser de Deus é a apresentação dos seus atributos. A Bíblia apresenta as suas características, porque atributos são características que identificam alguma coisa, características que identificam a essência. São qualidades pessoais que Deus revela de si mesmo para que nós possamos conhecê-lo cada dia melhor. Existem alguns atributos de Deus revelados nas Escrituras que a Confissão de Fé de Westminster resume e traz para nós conhecermos um pouco mais. Quem é esse nosso Deus?
E eu quero ler para os irmãos. Alguns têm a confissão em mãos, outros têm pelo celular, aquele que quiser acompanhar, fiquem à vontade. Mas eu vou ler para nós aqui. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É um Deus imutável, imenso, é eterno, é incompreensível, é onipotente, é onisciente, é santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e é imutável. É para a sua própria glória, é cheio de amor, é gracioso, é um Deus misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contido é justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado e de modo nenhum terá por inocente o culpado. Esse é o Deus, meus irmãos. São algumas essências de Deus, algumas descrições dos atributos de Deus. Essa descrição de Deus é feita com base nos atributos ou nas características de Deus, que já foram reveladas através de sua própria palavra. Os atributos de Deus revela não somente como Deus é, mas também como Deus se relaciona conosco de forma amorosa, de forma santa, de forma justa, de forma sábia, zelosa, e assim por diante. Portanto, podemos dizer que os atributos de Deus nos mostram como Ele se relaciona conosco. Como Deus é perfeito, Ele nunca muda. O modo como Ele se relaciona conosco nos mostra como Ele é. Deus age conosco de forma santa, porque Deus é santo. Deus age conosco de forma misericordiosa, porque Ele é misericordioso. Ele age de forma sábia, porque Ele é sábio. Portanto, podemos dizer que os atributos de Deus revelam o seu próprio caráter de Deus, revelam a sua própria essência. Se em alguns momentos da nossa vida nós pensamos que Deus é misericordioso, mas Deus é uma coisa e a misericórdia é apenas uma atitude de Deus, erramos. Porque a misericórdia de Deus faz parte do seu ser. São características de Deus. Tanto misericórdia quanto santidade, quanto a sabedoria de Deus, quanto a justiça, faz parte da essência de Deus. Esse é o Deus em que nós adoramos. Esse é o Deus em que nos chamou. Esse é o Deus que nos criou. Esse é o Deus que nós precisamos continuar conhecendo esse Deus, conhecendo e testemunhando esse Deus, apresentando esse Deus. Por isso, os textos de referência diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Os atributos de Deus são essenciais ao próprio Deus. Nós, os seres humanos, podemos perder vários de nossos atributos e continuar sendo seres humanos. Eu era uma pessoa boa, mas deixei de ser bom. Eu continuo sendo pessoa. Eu era uma pessoa justo, mas deixei de ser justo. Eu continuo sendo uma pessoa. Mas Deus não pode perder nenhum dos seus atributos. Porque Deus não muda. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é santo. Porque Deus é justo. Se Ele é perfeito na consistência dEle. Ele é perfeito com todas as suas características. Ele é perfeito com toda a sua essência. E se tirar um mínimo grau dessa essência, Ele deixa de ser perfeito. Por isso Deus não muda, porque Ele não perde nenhuma de suas características. O homem sim, o homem perde suas características. O homem pode mudar, mas Deus não muda.
É impossível a Deus a ausência de algum de seus atributos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim claramente que Deus é amor. O mesmo fato ocorre em seus outros atributos. Deus não simplesmente tem saber, tem sabedoria, Deus é sabedoria. Deus também é verdade, é santidade, é justiça, é misericórdia e daí por diante. Como se pode ter comunhão com Deus se não o conhecemos? Os atributos de Deus, por todo o decorrer da história da igreja, têm sido alvo de atenção de muitos estudiosos da palavra. Muitos teólogos sempre se empenharam em escrever sobre os atributos de Deus. Existem muitos livros que falam desses atributos. Porque a igreja sempre compreendeu que conhecer os atributos de Deus fortalece a cada dia a nossa comunhão com o nosso Criador. Os atributos de Deus foram classificados de várias formas. Entre elas, as mais adequadas. As mais adequadas para a gente compreender são duas: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Essas características apontam para o caráter absoluto e supremo de Deus. Sobre todas as coisas, esses atributos recebem esse nome porque são características que não são comunicadas. Os atributos incomunicáveis, eles não são comunicáveis. Eles não são transmitidos para nós. Deus não transmitiu a natureza humana. Lá em Judas, versículo 25, diz assim: Senhor, único Deus glorioso, majestoso, soberano e eterno. Essas características de Deus não foram transferidas para nós. O homem foi criado com certas características também, com certos atributos. Mas desde a sua criação, Deus já os criou com esses atributos, embora menores do que os atributos de Deus, embora numa porção menores. Deus criou o homem. 1 Timóteo 1,17 também diz: Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, que será honrado e glorificado por todos os séculos dos séculos. Os atributos incomunicáveis de Deus revelam Deus como um ser absoluto. Absoluto porque não existe outro ser como Ele. Porém, não deve jamais ser visto como um Deus distante. O fato de Deus ter seus atributos incomunicáveis não faz com que nós percamos a esperança de não se relacionar com esse Deus. Ele não está distante de nós, porque Ele não é alheio à sua criação, nem alheio a nós seres humanos. Pelo contrário, o Deus que criou todo o universo tem prazer em se relacionar com a sua criação. Esse Deus tem prazer em se relacionar conosco. Esse Deus quer nos ouvir. Esse Deus quer acompanhar nossas atitudes. Esse Deus quer ser louvado por nós. Por isso esse Deus já nos criou para nos relacionarmos com Ele. O grande Deus também possui os seus atributos comunicáveis. Eles recebem esse nome porque ao criar o homem, a sua imagem e semelhança, diz lá em Gênesis 1:26, aprova a Deus comunicar-lhes. Isto é, transmitir ao homem esses atributos. Quando Deus nos fez, meus irmãos, quando Deus nos criou, quando Deus criou cada um de nós aqui, Deus já colocou no nosso ser
os atributos de razão, de consciência, de vontade, de justiça, de misericórdia e de amor. Nós já nascemos com esses atributos, que são os chamados atributos comunicáveis. Deus já nos deu parte desses atributos para nossas vidas, embora em uma medida bem menor do que os atributos de Deus. Deus tem prazer em se relacionar conosco, com suas criaturas, com o homem. Por essa razão, o homem deveria desenvolver seus atributos em sua relação com Deus, da mesma forma que Deus é, sendo santo, porque Deus é santo. De que forma nós temos desenvolvido a nossa relação com Deus? De que forma nós temos utilizado nossos atributos que o Senhor nos deu? Nós temos desenvolvido esses atributos? Ou nós temos esquecido ele de lado? Santidade. Deus é santo. Sendo justo, porque Deus é justo. Sendo misericordioso, porque Deus é misericordioso. E assim por diante. Os apóstolos, quando foram chamados e compreenderam, que conheceram a Jesus, e compreenderam a Jesus, eles passaram a desenvolver esses atributos na vida deles. João, lá no capítulo 4, primeira carta de João, versículo 19, ele diz assim: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós temos desempenhado o nosso papel, temos desenvolvido os nossos atributos. Como tem sido a nossa vida de santidade perante Deus? Como tem sido a nossa vida de justiça? Como tem sido nossos atos de misericórdia? Temos desenvolvido os atributos que o Senhor já colocou em nós, no nosso ser? Esses atributos comunicáveis de Deus revelam o seu caráter imanente. Através desses atitudes, Deus é revelado como alguém que os seres humanos podem se relacionar. Que bem nos faria saber que Deus é independente, é imutável, é eterno, é onipresente, se não soubéssemos também que Ele é compassivo, gracioso, misericordioso e bondoso. Tanto é importante para nós conhecermos os atributos incomunicáveis de Deus, quanto os atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus nos mostra que Deus é infinitamente distinto. Não depende de nada, não depende de ninguém para continuar sendo Deus. Ele se relaciona com suas criaturas. Ele não é um Deus de longe, mas é um Deus de perto, que se revela, se aproxima de nós amorosamente para relacionar-se conosco. Esse amor de Deus por nós é tão grande, a ponto de se encarnar em Cristo e ser chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quero apresentar para a amada igreja alguns textos que Deus revela algum desses atributos comunicáveis. Romanos 5, versículo 8 diz assim: Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fidelidade de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A justiça de Deus, lá em Salmos, capítulo de número 11, versículo 8, ele diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Justiça e santidade, apresenta lá em Isaías, capítulo de número 5, versículo 16, que ele diz assim: mas o Senhor dos exércitos,
é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Para finalizar, meus queridos irmãos, quando Daniel diz assim, quando diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele diz que aqueles que conhecem o Senhor se tornam uma nação forte, um povo forte e ativo. Paulo diz lá na sua carta aos Efésios, sobre essa força e essa altivez, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa força que nós temos, meus irmãos, é justamente para um combate contra o inimigo. Esse conhecer de Deus, o Senhor se relaciona conosco, para que nós possamos, para que a igreja junta, caminhe combatendo as heresias, os tramas, os golpes, as tentativas do inimigo nos impedir de termos uma vida face a face com esse Deus. Apesar de todo o seu poder, toda a sua grandeza, toda a sua magnificência, nós um dia conheceremos esse Deus verdadeiramente, com os nossos olhares próximo a Ele. Paulo diz que hoje nós contemplamos a Deus como se estivéssemos contemplando por um espelho, como se estivéssemos olhando no espelho. É bom nós lembrarmos, meus irmãos, que o espelho na época de Paulo era apenas um traço de metal que, quando polido, ele transmitia, não existia o espelho ainda. Ele via, ele olhava no metal e via o seu rosto, mas via apenas uma sombra, não conseguia ver face a face. Mas a palavra de Deus diz que nós, quando o Senhor nos chamar, quando nós subirmos com nosso Deus, veremos Ele face a face, não como por um espelho. O eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Voltando um pouquinho aqui, meus irmãos. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em nosso Deus. Essa nação vai se tornar uma nação forte quando buscar conhecer ao nosso Deus, por causa da fé que existe em nós, por causa da confiança que nós teremos nesse Deus. Nós venceremos as tentativas do inimigo e partiremos para uma vida saudável, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus apontam para a sua transcendência e nos convida à reverência, admiração e ao louvor ao nosso Deus, que é infinito em seu ser, majestoso e infinitamente exaltado sobre toda a sua criação. Seus atributos comunicáveis nos convidam à comunhão com Deus, que é a fonte de tudo que é bom, justo, santo em todo o universo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra de Oséias seja viva, ativa e constante em nossa vida. Prossigamos em conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Hoje nós temos todas as regalias de poder conhecer a esse Deus. Nós brasileiros podemos. Não existe impedimento para nós meditarmos na sua palavra. Não existe impedimento para nós fecharmos nossos olhos, inclinarmos nossa fonte e orarmos ao nosso Deus. Não existe impedimento para que nós possamos colocar esses atributos que o Senhor colocou em nós desde antes de nos formarmos, que quando nos formou já nascemos com esses atributos em prática, que nós possamos investir nesses atributos que o Senhor nos deu, que esses atributos sejam vistos, que sejam viáveis, que sejam agradáveis àqueles que ainda não conhecem a Deus, e que seja razão para eles também se aproximarem do nosso Deus, para buscar conhecer
o nosso Deus também. Amém, irmãos?